Hoje eu sou um caminhoneiro aposentado. Eu tenho quase 77 anos. E esta história aconteceu comigo quando eu tinha 31 anos. Isso quando eu morava na cidade de Rosana. Como nessa época eu tinha acabado de comprar um caminhão próprio e estava acabando de construir a minha casa, sempre quando surgia uma viagem para qualquer lugar do Brasil, eu acabava aceitando. Eu não era de negar serviço, porque, como eu disse, eu precisava muito de dinheiro para pagar as contas. E um certo dia, o meu patrão falou que precisava que eu fosse em direção a Salvador. Eu ia deixar uma carga bem valiosa e ia trazer outra, voltando. Os meus colegas de serviço foram falando logo que eles não iam. E eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que aceitar. Então eu saí em uma sexta-feira, por volta de umas 5 horas da tarde. Eles enrolaram muito para carregar aquele caminhão. E era aquela época que não tinha esse negócio de ter que parar o caminhão às 10 horas, porque travava a cabine. E quando deu por volta de meia-noite até 1 hora da manhã, e como eu já estava acostumado a viajar assim e nesse horário, eu resolvi parar para comer alguma coisa, pois eu estava com muita fome. Então eu parei ali num posto de gasolina que ficava na beira da estrada. Comi alguma coisa por ali, tomei um café, fumei um cigarro e segui viagem. Quando deu por volta de umas 2 horas da manhã, aí a canseira bateu. Também bateu aquele sono. Só que eu já estava viajando há bastante tempo e nada de aparecer um lugar para que eu pudesse descansar. E também não tinha nenhum lugar seguro para eu parar aquele caminhão, ainda mais com aquela carga valiosa. Quando deu 3 horas em ponto, me bateu uma canseira tão grande que eu estava quase dormindo no volante. E para não causar um acidente ali, eu de longe avistei como se fosse uma espécie de casa abandonada na beira da estrada. E eu pensei, vai ser aqui mesmo. Esta rodovia está meia deserta e já é tarde. Eu encosto o caminhão ali e durmo até mais ou menos umas 5, 5:30 da manhã. Eu peguei o caminhão e encostei ali perto daquela casa. Dei uma olhada boa assim em volta. Era uma casa até que bonita, mas estava abandonada. E quando eu vi que estava tudo tranquilo, eu tranquei a cabine e rapidamente acabei apagando. Quando tinha mais ou menos uns 40 minutos que eu estava ali dormindo, com um sono bem gostoso, eu senti como se alguém arranhasse ali a cabine do caminhão. E eu despertei assustado e pensei, nossa, parece um gato, mas está muito alto para ser um gato. Parece que a pata é mais pesada. Depois eu pensei que poderia ser uma onça, mas como se nesta região não tem onça? Foi aí que eu resolvi abrir aquela cortininha que fica por dentro da cabine. E foi aí que eu quase tive um piripaque. Quando eu coloquei a cara assim, do lado direito, no lado do passageiro, tinha como se fosse uma espécie de cachorro, só que tinha feições humanas e era muito grande e estava ali me observando. E eu dei um pulo para trás e aquilo eu não sei se ficou furioso
começou a dar investidas contra a cabine e começou a arranhar. Era uma coisa horrível. E eu rapidamente tirei a cortina da frente e liguei o caminhão. E não foi que nem aqueles filmes de terror que sempre acontece alguma coisa na hora de ligar. Ainda bem que o caminhão ligou rapidamente, pois era um caminhão novo. E quando eu acendi os faróis do caminhão com as luzes altas, eu pude ver do que se tratava. E como eu falei, era uma espécie de cachorro com feições humanas e andava de pé, como se fosse um homem, com aquelas pernas dobradas para trás, enormes, aqueles olhos vermelhos, que era de dar medo em qualquer um. E ali quando eu acendi os faróis e coloquei as luzes altas, eu senti que ele ficou incomodado e se abaixou que nem um cachorro e ficou em 4 patas. E ele rosnava em direção ao caminhão. E eu pensei, agora você vai ver o que é bom para a tosse. Eu saí acelerando com tudo, na intenção de passar por cima daquela criatura horrível. Mas ele, numa facilidade muito grande, se jogou para a esquerda e sumiu no meio da escuridão. E ali eu peguei a rodovia novamente e fui ganhando velocidade. E quando eu já tinha andado mais ou menos uns 300, 400 metros ali na rodovia e o caminhão estava pegando velocidade aos poucos, eu percebi que aquela criatura estava acompanhando o caminhão do outro lado da rodovia. E ele fazia isso com uma facilidade muito grande. E ele só parou quando eu avistei um farol do lado contrário vindo em minha direção. Então eu acho que aquela criatura ficou com medo, eu não sei, e se jogou novamente naquela escuridão e desapareceu. E ali eu pude seguir viagem. Eu até esqueci que estava cansado e com sono. E depois de muitas horas de viagem, eu cheguei no destino que tinha que chegar, carreguei novamente e voltei para casa. E eu tive uma conversa franca com esse meu ex-patrão. E eu falei para ele que se tivesse que viajar, viagem longa assim, à noite, eu só iria se fosse durante o dia, pois eu contei para ele o que tinha acontecido. E se ele não aceitasse, ele podia me mandar embora. E como eu já tinha alguns anos de casa, eu até iria receber uma boa grana. E ele me explicou que eu poderia continuar na empresa e fazer exatamente o que eu falei. Que eu poderia viajar mais durante o dia e, se precisasse, algumas horinhas da noite. Até mesmo porque eu era um bom funcionário. E ele falou que muitos outros funcionários já tinham reclamado desse tipo de situação. E este foi o meu relato. Foi uma noite assustadora e eu não desejo isto para nenhum amigo caminhoneiro. E você que é caminhoneiro, tenha muito cuidado aonde você para, até nos dias de hoje. Nunca pare em um lugar abandonado. Boa noite.